Imagine a cena comigo, uma cena de prosperidade. 3 cruzes. Uma de cada lado, 2 bandidos. E Jesus no meio. Você vai dizer, pastor, eu acho que você colocou a figura errada. Você está pregando sobre prosperidade. Eu quero que você entenda que prosperidade não é o que você tem em mente. Prosperidade, segundo a Bíblia, é muito mais do que isso. Eu quero que você imagine, e agora leia comigo Isaías 53, versículo 10. O capítulo 53 de Isaías é o capítulo que trata da morte de Jesus pelos nossos pecados. E o texto diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Diga, prosperará nas suas mãos. O conceito de prosperidade não é dinheiro, mas também envolve dinheiro. Mas o conceito de prosperidade na Bíblia significa que algo cumpriu o propósito para que existe. A palavra prosperar, o verbo prosperar no hebraico é tsaliar. Diga assim, tsaliar. E todos os textos que eu citarei aqui é a mesma palavra que está sendo empregada. Algumas vezes a tradução bíblica será diferente, mas a palavra aqui, em todos os textos que eu citar, será tsaliar, que significa cumprir o propósito para o qual foi criado. O primeiro texto que a gente vê desta palavra bíblica, e existe um conceito na teologia que a gente chama a lei da primeira ocorrência. Toda vez que uma palavra ocorre pela primeira vez, ela define o principal sentido bíblico. Ainda que ela possa ser ampliada, o principal sentido daquela palavra foi definida na primeira vez que ela acontece. Está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 21. Diz assim: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo. Este levado a bom termo é tsaliar, ou seja, se teria prosperado a sua jornada ou não. O versículo 40 do mesmo capítulo 24 diz assim: ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo, diga, prosperará a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para meu filho. O versículo 42 também diz: hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo, diga, tsaliar, se me fizeres prosperar a jornada que sigo. O versículo 56, ele porém lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, diga, tsaliar, pois o Senhor me tem prosperado na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. Todos esses versículos aqui falam de uma história só. Abraão chama o seu servo mais leal e diz para ele, eu tenho uma missão para você. Meu filho Isaque já tem 40 anos e está solteiro. Eu tenho uma promessa de que ele vai ser o pai da minha descendência. Então, você vai até a minha terra antiga, agora ele morava em Beersheba, na terra de Israel, e ele volta para a Babilônia para conseguir uma esposa para Isaque. E durante todo esse tempo, este varão, este servo tinha uma oração a Deus: cumprir a missão para a qual ele foi enviado. E ele cumpriu, encontrou Rebeca,
a esposa de Isaac. Mas a palavra prosperar em todas essas utilizações aqui, esses versos, significa cumprir o propósito para o qual foi enviado. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se você quer prosperar, você precisa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? O tema dessa mensagem, eu tinha dado primeiro mandamentos de prosperidade. Depois eu contei, foi sem querer. Eu percebi que eram 10. Eu falei, por que não chamar de 10 mandamentos de prosperidade? Porque tem até um significado atávico, né, que nos liga àqueles 10 mandamentos tão poderosos que Deus deu a Moisés quando ele estava no Sinai. Mas aqui eu quero falar de 10 leis que são necessárias, que são fundamentais para que você prospere. Prosperidade não é sorte, prosperidade não é simplesmente fruto de talento, porque o indivíduo pode ter dinheiro e não ser próspero. Prosperidade significa literalmente alguém cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, propósito pelo qual ele foi criado. Quantos aqui querem ser próspero na vida como um todo? Então vamos lá aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é temer a Deus. O livro de Provérbios começa dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E em todo o livro, eu não vou citar um texto só, mas em todo o livro, você percebe claramente que uma vida próspera é resultado de uma vida de temor a Deus. E temor a Deus não significa medo, significa respeito, honra, obediência. Significa a consciência clara e absoluta de que Ele é Deus e eu sou um ser desprezível na sua presença. Ele é Deus, Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é eterno, eu sou finito. Ele é perfeito, eu sou pecador. Então, só há uma maneira de se relacionar com alguém tão grandioso, que é através de um temor, de uma reverência, de um respeito, de uma honra, para com este Deus, que é gracioso, que é bondoso, que é capaz de dar a vida, e aquele que também determina os nossos dias. O primeiro mandamento é o mandamento de temer a Deus. Isaías 53:10, o profeta olha para frente e enxerga que na vida do Salvador, o prosperar tinha a ver com dar a vida. Sabe por que Jesus teve que dar a vida, irmãos? Porque o padrão que Deus exige de você e de mim, nós jamais poderemos alcançar. Então, já que ninguém podia alcançar um padrão para que nós tivéssemos acesso a Deus, Ele manda o seu Filho Jesus. E Ele vem com o objetivo de viver uma vida perfeita, uma vida de santidade, uma vida reta. E ao final de tudo, no momento de cumprir a sua missão, não foram as glórias, a coroa e tampouco a honra. Foi a morte, que a Bíblia chama de morte substitutiva. Substitutiva. Não substitutiva, substitutiva. A morte vicária, que no latim a gente tanto conhece essa palavra. Jesus cumpriu a sua missão. Mas não foi só na cruz, em todo o tempo que Jesus andou na terra, irmãos. Muitas vezes as pessoas o chamavam de bom, ele dizia, bom, só o Pai que está nos céus. Muitas vezes as pessoas se admiravam com aquilo que ele era capaz de fazer. Ele dizia, tudo que eu faço é porque meu Pai me mandou. Tudo que eu digo, as minhas palavras não vêm da minha boca, mas vêm do meu Deus que me enviou. A minha comida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Jesus viveu uma vida onde ele cumpriu todos os propósitos de Deus para a sua vida. E por isso que Isaías 53 termina dizendo, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Olha para as pessoas do lado e diga assim, se você crê em Jesus, você é a posteridade de Jesus.
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Queridos, existem milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele cumpriu a sua missão. E eu quero dizer para você, meu querido, que se você cumprir a sua missão, a tua vida deixará um legado, a sua vida será marcada por prosperidade, e tudo que você fizer na sua vida terrena prosperará, porque assim o Senhor decretou na tua história. Amém, irmãos? Quantos aqui querem prosperar em nome de Jesus? Diga: eu quero prosperar. Aplauda o Senhor, diga: eu quero prosperar. E é muito interessante, porque no momento que ele está na cruz, a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é símbolo de maldição. 3 pessoas ali eram amaldiçoadas. 2 porque mereceram, inclusive tiveram as suas pernas quebradas, e isto representa a queda. Mas uma recebeu maldição que não era dele, que era nossa. Do lado direito estava um homem, do lado esquerdo outro homem, 2 salteadores, 2 ladrões, que estavam nos últimos momentos da sua vida por aquilo que viveram, amaldiçoados por aquilo que viveram na terra. O primeiro deles representa literalmente Satanás. Se você percebeu o que ele fala para Jesus, é exatamente aquilo que Satanás falou para Jesus no deserto: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, tentando afastar Jesus do seu propósito. Que se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos salvos, e tampouco ele teria prosperado cumprindo a sua missão. Então ele representa Satanás, que é um anjo caído, porque ousou querer ser mais do que Deus. Do outro lado, temos um homem que representa Adão, porque caiu, e também teve as suas pernas quebradas. E Adão caiu porque duvidou da vontade de Deus, duvidou da palavra de Deus, pagou para ver quando Deus disse: no dia em que você comer daquela fruta, você pode comer de todas as frutas do jardim, mas no dia em que você comer daquela fruta, a fruta do conhecimento do bem e do mal, nesse dia você vai morrer. E o diabo disse: vai morrer nada, Deus está escondendo de você, no dia que você comer você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Adão duvidou da palavra e morreu naquele dia, foi expulso do jardim. Aquele homem representa Adão por quê? Porque as suas palavras representam perfeitamente um homem que foi expulso do paraíso. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para o Adão ali: hoje mesmo estarás de volta, estarás comigo no paraíso. Amém? 2 caídos, um anjo e um ser humano. E este ser humano, a exemplo de Adão, teve oportunidade de olhar para o Filho de Deus e dizer: eu preciso de ti, eu quero estar contigo, onde o Senhor for eu quero ir, eu sei que o Senhor é o Rei dos reis, então eu quero estar no teu reino. Quantos aqui reconhecem que são pecadores como Adão? Quantos aqui reconhecem que sozinhos não podem entrar na presença de Deus? Quantos já fizeram essa oração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Se você já confessou Jesus, meu querido, saiba que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que morreu pelos pecadores. Amém? Então esta cena é uma cena de prosperidade, porque depois de ter uma vida inteira temendo a Deus, honrando a Deus, cumprindo a sua vontade, ele vai até o fim e morre por mim e por você. E a Bíblia diz que porque ele se humilhou
neste tanto, descendo da glória, tornando-se homem, como homem desceu mais um pouco, tornou-se servo, como servo foi um lugar mais profundo, morrendo na cruz, sendo amaldiçoado pelos nossos pecados. Porque ele fez isso, a Bíblia diz que ele recebeu um nome, sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus e na terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O primeiro mandamento, portanto, é temer a Deus, é honrar a Deus, é respeitar a Deus, é reconhecer que Ele é Deus e não o seu escravo. Ele é o teu Senhor, o teu Rei, o teu Deus. É aquele que detém o universo na palma das suas mãos. O segundo mandamento é estar na presença de Deus. Em Gênesis 39, nós vamos aqui ler alguns versos, versos 2 e 3, que falam de um homem chamado José. Um homem que temeu a Deus e andou na sua presença. Olha o que o texto diz: José agora está lá no Egito, foi enganado pelos irmãos, vendido pelos seus irmãos aos medianitas, tinha um prognóstico de morte, de destruição, mas porque Deus estava com ele, a Bíblia diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Eu postei recentemente um post que dizia: Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Não importa o lugar que você esteja, importa com quem você está. Amém? Talvez você esteja vivendo um inferno na tua vida, talvez esteja andando num deserto, mas se Deus está com você, você vai prosperar e vai vencer as lutas que você está enfrentando. Amém, irmãos? A luta tem data de finalização, porque se você está com Deus, você vai prosperar. E a Bíblia diz que José prosperou lá no Egito, vendido como escravo, mas assim que ele chega na casa de Potifar, a luz de Jesus brilhou na vida dele. Ele brilhou, a presença de Deus fez com que ele prosperasse. No versículo 3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Por que ele prosperou? Porque Deus era com ele. Você quer prosperar, meu irmão? Deus tem que estar na tua presença, e você tem que estar na presença de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 22, versículo 11, a palavra diz a Salomão: agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo, diga presença, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. Eu vou traduzir de novo. Agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo, diga presença, a fim de que significa finalidade, condição primordial, condição sine qua non, sem a qual não acontecerá. Assim prosperes, para que edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. O propósito de Deus para a vida de Salomão era que ele construísse o templo. E ele disse que o Senhor esteja com você, porque se Ele tiver, você vai cumprir o propósito dEle, e você vai edificar essa casa. Qual é a obra que Deus tem para a tua vida? Saiba disso, irmãos. Muitas vezes Deus deu tarefas para os seus filhos, que por razões, por circunstâncias, a obra parou. A própria reconstrução do templo, quando Zorobabel voltou, a construção parou por causa das lutas e dos inimigos. Mas se você se mantiver na presença de Deus, a obra vai acabar. Por quê? Porque se você estiver com Deus, se o Senhor for contigo, você prosperará, cumprirá o propósito que Deus tem para a tua vida.
Amém? Diga assim, segundo mandamento, presença de Deus. Então, meu querido, cuidado com quem você anda. Se você anda com gente que não anda com Deus, a chance de você desviar é grande. Mas se você anda com gente que anda com Deus, você vai andar no caminho, e o propósito de Deus para a tua vida vai se completar. O terceiro mandamento é ser fiel a Deus e a sua aliança. Deuteronômio 29:9 diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Diga, guardar e cumprir. Querido, fidelidade é isso. É guardar, é cumprir o acordo que você fez com Deus. Quando você entregou a tua vida para Deus, Deus falou: eu vou te dar a salvação, mas eu quero que você obedeça a minha palavra. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não tem essa história de dizer eu amo a Deus, mas vivo do meu jeito. Não tem esse negócio de dizer eu não preciso de igreja, porque a Bíblia diz: não deixeis de congregar. Então, quando você começa a relativizar a palavra de Deus, você começa a se desviar da mesma maneira que Adão se desviou. Porque quando a gente lê a história, né, está tudo num capítulo só, mas quanto tempo durou? Quanto tempo durou essa tentação? Quanto tempo Satanás argumentou com Eva? Quanto tempo Eva precisou para convencer o marido para saírem da vontade de Deus? É um processo. E a Bíblia diz claramente: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que, finalidade, condição, prospereis em tudo. Olha para o irmão do teu lado e diga: não é em quase tudo, é em todas as coisas, tudo quanto fizerdes. Promessa de Deus é: você é fiel a mim, eu sou fiel a você, e tudo que você fizer vai prosperar. Você não vai parar nada no meio, você não vai começar nada que você não termine. Você vai viver uma vida que vai deixar um legado, vai deixar um exemplo, e as pessoas vão olhar para você e dizer: qual é o segredo? E você vai dizer: o meu segredo é que eu entreguei a minha vida para Deus, e Ele é quem conduz os meus passos. Guardar, diga guardar, e cumprir os mandamentos da aliança. Josué 1:7-8 diz assim: tão somente ser forte. Imagina, Josué aqui está com uma grande missão, com um grande desafio de substituir um homem que falava cara a cara com Deus, um homem que fez o mar abrir. Vamos combinar, não é fácil. Ramon, você está achando que é difícil a tua tarefa de me substituir? Meu querido, eu nunca fiz o mar abrir. Quem sabe você não vai fazer. Mas o que Deus fala para ele: olha, tão somente ser forte e muito corajoso. O que eu quero de você é: creia, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Diga, para quê? Vocês estão observando como Deus está fazendo uma promessa, e aí em seguida Ele faz uma exigência? Estão percebendo o para quê? Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, diga tudo, que nele está escrito. Então, diga consequência, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu amo esse texto aqui, porque esse texto aqui diz o seguinte: olha, não tem esse negócio de dizer: Deus, eu vou ler a Bíblia de maneira exclusiva. Eu gosto disso eu não gosto. Eu obedeço isso eu não concordo. Você pode até fazer, mas não vai prosperar na sua vida. E querido, andar
neste mundo, contra o império das trevas, sem o aval e a proteção de Deus, você vai ser jantado pelo inimigo, porque ele é ótimo para te jogar isca, para fazer você comer e te levar para a morte. O ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. Eu vim, Jesus disse, para que tenham vida em abundância, prosperem. Ele disse, então tenha cuidado. E tem que ter cuidado porque não é fácil. Tem que ter cuidado porque muitas vezes o inimigo vai tentar, vai nos ludibriar. Tende cuidado para cumprir tudo o que está escrito. Então farás prosperar. Olha que coisa tremenda. Deus está falando, é você que vai fazer você prosperar o teu caminho. Olhe para o teu lado, para o irmão do lado, e diga assim, é você que vai fazer o teu caminho prosperar. Tem muita gente que chega para mim e fica botando com Deus, pastor, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, Deus não está cumprindo. Meu querido, pensa direito, você está fazendo tudo mesmo? Está obedecendo mesmo? Porque a Bíblia diz que se você fizer tudo, tu farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A Bíblia não diz que você não vai ter guerra. A Bíblia diz que você não vai ter lutas. A Bíblia diz que não diz que você vai passar por desertos. O que a Bíblia diz que no final de tudo você vai ser mais do que vencedor, porque a presença de Deus está com você e Ele tem avalizado a tua vida por causa da tua obediência. Ser fiel a Deus e a sua aliança. Em 1 Reis 2:3 a palavra diz assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que, diga, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Deus está dizendo, vai prosperar em tudo, em todo lugar. Em tudo, em todo lugar. Em tudo que você fizer, em todo lugar. A tua prosperidade não depende. Tem gente deixando o Brasil para ir buscar prosperidade nos Estados Unidos, na Europa, achando que lá está a prosperidade. A prosperidade está na palavra de Deus, está no relacionamento com Deus, em tudo que você fizer e onde você estiver. Amém, aplauda o Senhor. Pode liberar esta palavra para mudar a sua vida, irmãos. Quarto mandamento: declarar a palavra. No versículo 8 do Josué 1 diz assim: não cesses de falar, diga falar, deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Falar a palavra, meditar a palavra, fazer tudo na palavra, e o teu caminho vai prosperar. Hoje a ciência já explica por que é tão importante a gente ter boas declarações. Queridos, o cérebro, ele é um órgão extraordinário. Tudo que você ouve, tudo que você recebe como input, como algo que vem de fora para dentro, produz uma resposta imediata do seu cérebro. Você ouve uma palavra, você está ouvindo esta palavra que eu estou te falando, você está refletindo sobre ela. O teu neocórtex está trabalhando, esta área frontal, que é a área responsável pela reflexão, pela lógica, pelo entendimento. Em seguida, estes pensamentos produzem química, neurotransmissores. Se você está recebendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, aquilo te gera fé, aquilo te gera esperança, aquilo te gera confiança. E esta química do seu cérebro, ela é fundamental para que você possa produzir memórias de longo prazo. Em outras palavras, hoje a ciência já prova que aquilo que eu ouço frequentemente
gera consequências físicas no seu cérebro. Então, declare a palavra, medite na palavra, cumpra a palavra, viva na palavra, e você vai prosperar o seu caminho. Vem a notícia da enfermidade, vem aquele pensamento, vou morrer, e você diz, a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. E o teu cérebro já reage, já provoca reações químicas poderosas, positivas de vida, e o teu corpo literalmente é curado. Por outro lado, se você tem pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, isso gera uma química negativa, que gera estresse. O estresse hoje é conhecido como o principal fator para o câncer. O estresse faz com que o teu corpo viva. A Caroline Leaf, que nós trouxemos aqui quando falamos sobre metanoia, ela diz, nós fomos criados para funcionar no ambiente de amor. O medo não é algo inerente ao homem, é uma emoção aprendida. Uma criança nasce, ela não sabe o que é medo, ela tem que aprender o medo, mas ela já sabe que ela precisa de amor. Eu estou profetizando a palavra de Deus, que tem amor para você, que tem fé, que tem esperança, que tem cura, que tem vitória. Deus tem para a tua vida a vitória. Confesse a palavra, medite dia e noite na palavra, cumpra a palavra, para que prospereis todos os seus caminhos na terra. Amém. Aplauda o Senhor. Deus quer fazer na tua vida algo completo. Queridos, a palavra de Deus, além do fato de que hoje a ciência já conhece a resposta fisiológica que o cérebro tem quando ouve a palavra de Deus, nós que cremos sabemos que foi através da palavra que o universo foi criado. Então, quando você confessa a palavra de Deus, você está dizendo, enfermidade, você não é mais poderosa na minha vida do que a palavra de Deus. Tristeza, depressão, você não vai me vencer, porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém, irmãos? Confesse a palavra, mas nós muitas vezes somos influenciados pelo meio. Ouvimos más notícias na televisão, ouvimos pessoas com prognósticos de morte, e nós entramos nesta esfera. E a Bíblia diz, declara a palavra, de dia e de noite medite sobre ela, cumpra a palavra, e aí então farás prosperar os seus caminhos. Amém? Quinto mandamento, buscar a Deus. Juízes 18:5 diz assim, então lhe disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Quantos de vocês oram a Deus antes de sair de casa? Quantos de vocês oram a Deus antes de fazer um negócio? Quantos de vocês oram a Deus para perguntar se aquela mulher é a mulher com quem você vai casar? Sabe, gente, tem muito crente que olha para crente que obedece a palavra e diz, muito carola, isso é muito exagerado. Eu cansei de receber gente que vem no meu gabinete e fala assim, pastor, já fiz de tudo, não tem mais, não sei como viver, não sei o que eu faço, agora só falta orar. Não deve fazer nada sem orar. Ora a Deus, fique no pé dele. Ele é o maior interessado. Ele quer te conduzir. Deus quer ter um relacionamento de confiança. Sabe aquela fase que a criança começa a crescer, tudo ela pergunta? O Enzo está nessa fase, né? Tudo ele pergunta. Quando eu não sei, eu invento, mas eu respondo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Diante de Deus nós somos assim. A gente pode até se achar inteligente, preparado, capaz, maduro, já vivi muito, mas você não sabe de nada, meu irmão. Inocente, não sabe de nada.
Consulta a Deus. Senhor, é esse o caminho? Vai prosperar? Vai dar certo? Ah, pastor, mas como é que Deus vai me responder? Ele vai te responder. Se você está me fazendo as perguntas é porque você nunca fez isso. Comece a consultar a Deus para saber se prosperará o caminho. Em 2 Crônicas 26:5 a Bíblia diz assim: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Diga, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está falando do rei Uzias, um menino que assumiu o trono com 16 anos de idade. Não sabia nada, mas consultava Deus. Ele governou 52 anos. Esse homem foi um rei tão extraordinário que o profeta Isaías se tornou amigo íntimo dele. No livro de Isaías capítulo 6, você vê Isaías no templo chorando a morte do seu amigo o rei Uzias. Geralmente o relacionamento de rei e profeta era o profeta exortando o rei que fazia tudo do jeito dele, porque tinha poder de mais e senso de menos. Mas este homem não. Este homem era um homem que andava em sabedoria com Deus, consultava Deus, a ponto de Isaías se tornar amigo íntimo dele. O profeta sentindo falta do rei, porque o rei foi um homem que consultou a Deus. E a Bíblia diz que ele começou a prosperar nos dias que consultou o Senhor. Esse é um mandamento prático, viu, gente? Deus quer se meter em tudo na tua vida. Não tem esse negócio, não, isso aqui não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver. Deus quer se envolver em tudo na tua vida. Porque quem ama, cuida. Pai que ama, se mete. Mãe que ama, se mete. Esse negócio, não, deixa ele com a sua vida. Não, vai estar vendo que o moleque está indo para o caminho errado, tem que se meter. E Deus quer se meter na sua vida. E Ele quer que você procure, busque e pergunte, consulte. E a Bíblia diz que quando alguém busca o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? 2 Crônicas 31, 20 e 21. A Bíblia diz: assim fez Ezequias, um outro rei tremendamente abençoado. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos. Para quê? Para buscar a seu Deus de todo o coração. O fez e prosperou. Diga, prosperou. Querido, quando alguém consulta a Deus, prospera. Muitas vezes Deus vai dizer para você que o teu caminho está errado. Confia em Deus, porque o caminho que parece certo num primeiro momento vai ser um caminho de destruição. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que afinal são caminhos de morte. O caminho do Senhor é perfeito, diz a palavra de Deus. Consulta, pergunta, ora. Sexto mandamento: crer na palavra. 2 Crônicas diz assim, 20 e 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Preciso fazer uma observação aqui. Nesse período não tinha boa parte da lei, ou a lei já tinha, mas não tinha boa parte da palavra de Deus no Velho Testamento e nenhum dos textos do Novo Testamento. Eles tinham os Salmos, tinham a Torá, que são os 5 livros,
E neste período Deus ainda usava profetas para falar. Mas um detalhe aqui, viu gente? Naquele tempo, se o camarada profetizasse e não se cumprisse, morte. Que hoje em dia tem tanta profetada, vamos combinar, né? Afinal de contas o cara profetiza, não, acertou 30%, esse não está legal. Mas aquele lá é bom, ele acerta 60%. Cada 10 profecias, 6 são boas e 4 é tudo fora da vontade de Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Querido, eu não dou um fio de cabelo por profecia nenhuma. Porque não são muitos os fios de cabelo. Não tenho esse luxo de poder perder. Tem muita gente que quebra a cara, porque em vez de consultar Deus, fica ouvindo profetada. Que profetiza e depois não cumpre, vaza. Não decida com quem você vai casar por causa de profecia. Não decida fazer um negócio porque alguém profetizou que vai dar certo. Consulte a Deus. Mas a Bíblia diz que quem crê em Deus, e quando fala nos seus profetas, está falando da palavra de Deus, porque hoje os profetas são aqueles que profetizam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que está na Bíblia, nesses 66 livros, com esta palavra Deus tem compromisso e Ele vela para cumpri-la. Não estou dizendo que eu não creio que Deus possa usar profetas, sim, mas eles não têm a mesma acuracidade e nem o mesmo peso que a Bíblia. A Bíblia é inerrante, os homens são falhos. Mas crer na Bíblia é fundamental. Se você não crê em cura, você não vai ser curado. Mas há uma autoridade na Bíblia que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Eu confesso para vocês, tem momentos da minha vida que eu falo, Deus, me ajuda na minha pequena fé. Eu não consigo ter essa fé toda. Mas a culpa não é tua, a culpa é minha. E aí vem os teólogos e distorcem, não curou porque não era a vontade de Deus. Mas pera lá, meu irmão, não está dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades? Sim ou não? Por que você acha que aí no meio do povão que não tem dinheiro para ir nos médicos, mas tem fé, Deus opera curas milagrosas? Porque para ter um milagre tem que crer. Dos 12 apóstolos, para todos tinham o convite de vir andar sobre as águas. Só Pedro andou sobre as águas, porque só ele creu na palavra de Jesus. Deu uma afundada depois, mas ele pode dizer que ele andou sobre as águas, porque creu no sobrenatural. A palavra de Deus é inerrante. Se ela diz, Deus vai velar para cumprir. Coloque a tua vida, fie-se na palavra de Deus, e ela vai se cumprir. Amém? Em sétimo lugar, consulte os sábios. Esta é uma lei importantíssima também na prosperidade. 1 Reis 22:15 diz: e vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Muitas vezes você vai ver na palavra a tradução profeta, mas tem 3 palavras diferentes: Nabi, Roé e Rosé. E elas têm significados diferentes também. Nabi é o profeta na concepção que a gente entende. Roé é aquele que é uma pessoa de visão. Uma pessoa de visão é uma pessoa madura, que entende. Então, está falando literalmente de você ir até pessoas que têm visão naquela área específica que você está precisando e pede conselhos. Se você está com um problema de casamento, não vai perguntar para um camarada que está no 3º casamento. Você tem que perguntar para o camarada que
casou com uma mulher só e viveu com ela muitos anos, porque ele tem muita sabedoria para te dizer como é que ele venceu as lutas, porque casamento sempre tem lutas. Você vai pedir conselho na tua área financeira para um cara quebrado? Nunca deu certo. Olha, meu irmão, vem cá, eu quero que você me diga como é que eu vou ser vencedor, como é que eu vou prosperar nas minhas empresas. Eu sei que você não faz nada que dá certo, nada dá certo, mas me dá uma ideia aí. Quem sabe eu faço o oposto e dá certo. Não, você quer conversar na área de empresário? Procure um empresário bem sucedido. Pergunte para ele, procure pessoas maduras. É muito importante você entender isso. Quando Salomão morreu, o seu filho, Roboão, deixou de ouvir os sábios, que já trabalhavam para o pai dele, e foi ouvir os amigos, que eram jovens. E a questão era, aumenta o imposto ou diminui o imposto? E os mais velhos disseram, Roboão, diminui os impostos, a carta que está pesada. Os amigos, não houve coisa desses camaradas não, eles são tudo velhos, não entendem nada. Se mandou diminuir imposto, dobra imposto. E diga que se Salomão foi duro, você vai ser pior. E vai ser na base do chicote. Ele fez. Literalmente, se levanta o antigo capitão chamado Jeroboão. Viu a fragilidade, a estupidez do novo rei e dividiu. Houve uma cisão. E de 12 tribos ele ficou só com 2. Porque não ouviu o conselho dos sábios. Se você quer prosperar, procure conselhos de pessoas que prosperaram naquela área que você necessita conselho. Amém. Gente, tem pessoas aí pagando fortunas para esses conselheiros aí. Tem gente que não entende nada da vida e já é coaching. Conheço alguns pessoalmente, que fala que você pensa que, nossa, não, o camarada estava duro até outro dia devendo para meio mundo, e hoje é coaching. Procure pessoas maduras, sábias, vencedoras, que vão te contar o caminho das pedras. Cuidado, as decisões que você toma vão determinar o seu destino. Consulte os sábios. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não pegue o primeiro, não pegue o segundo. É uma coisa importante, continue buscando, continue buscando. Deus vai falar com você, mas procure pessoas que tenham capacidade e que temam a Deus. Porque os meios de uma pessoa ímpia não são os meios de prosperidade. 8º mandamento: confessar os pecados. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, você é um pecador. Eu? O que é pecado? A Bíblia diz que pecado, o livro de Tiago diz, pecado é transgressão da lei. Deus falou, você transgrediu, pecou. Olha para a pessoa do teu lado e diga, você é pecador, inveterado. E há um Deus de graça e de misericórdia. Mas há uma condição do perdão: confessar os seus pecados e deixá-los. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe nenhum pecado que você tenha cometido que seja maior do que o sacrifício de Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é lindo isso? Não é sensacional isso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dizer glória a Deus por isso. Mas o caminho da prosperidade começa com o reconhecimento. Metanoia é mudança de mente. O camarada estava vivendo de um jeito e de repente ele cai em si. Você vê a história do filho pródigo. O camarada, ele falou, eu vou viver sem o meu pai. Ali o pai representa Deus. E ele representa todos nós, pecadores. E ele chega para o pai e fala, pai, dá minha parte que me toca, porque eu quero viver longe de ti. E ele vai.
E ele vive tudo que ele pode, ele gasta tudo que ele tem, ele se vale dos prazeres da vida, e chega um momento que ele vai perdendo tudo, aí ele cai em si, a Bíblia diz, cai em si, arrependimento. Ele diz, lá na casa do meu pai, eu era feliz, eu vou voltar, e vou dizer, pai, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos, porque estar na tua presença como servo é melhor do que ficar longe de ti. E ele não entende que no coração do pai existe um desejo enorme de restituir todas as coisas. E quando ele volta, o pai o beija, o abraça, manda botar roupa nova, sandálias novas, coloca um anel no dedo e manda matar o novilho cevado, o novilho gordo que representa Jesus. Essa é a história dos pecadores que reconhecem que uma vida sem Deus é uma vida de destruição. Mas quando você reconhece e confessa, a prosperidade vem na tua vida. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões, jamais, diga jamais, prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem quer misericórdia aqui de Deus? Misericórdia de Deus é Deus dizer, filho, você merece o juízo, e eu vou te dar o perdão. Você merece o inferno e eu vou te levar para o céu. Você nunca vai poder pagar o que você fez de errado, mas basta se entregar, confessar o seu pecado, que está tudo certo. O que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você está alimentando o pecado, andando em pecado, vivendo em pecado, e está perguntando por que você não está prosperando, é por isso, e talvez por outras razões também. Mas se você confessar imediatamente, você será perdoado, e Deus vai reverter o tratamento com você. Porque aquele ladrão na cruz não teve tempo de refazer nada. A única coisa que ele teve tempo é de reconhecer. Quando você lê o momento da cruz, você percebe que os dois começam a zombando de Cristo. Mas num momento, um deles cai em si e fala para o outro, para com isso, você e eu somos pecadores e merecemos estar aqui, mas este homem é santo. E depois volta para Jesus e diz, filho de Deus. Foi o Espírito Santo que revelou para ele, irmãos. Foi o Espírito Santo que revelou para ele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus não trata a gente daquele jeito que muitas vezes nós tratamos as pessoas. Eu te perdoo, mas você vai ajoelhar no milho um tempo, vai ficar no gelo outro tempo, vai comer o pão que o diabo amassou todo o tempo. Deus fala, filho, você se arrependeu, vem para cá agora. Agora eu vou mudar a tua vida. Agora eu vou prosperar o teu caminho. Agora eu vou te colocar no paraíso. Então, meu querido, arrepende agora. Agora, confessa agora e deixa o pecado. Nono mandamento: ser generoso. O indivíduo generoso é o indivíduo que não fica contando miséria. Sabe aquele camarada que quando vai pagar a conta, faz a conta de centavos, e se puder roubar um pouquinho, dá menos do que os 10%, ele dá menos. Lá nos Estados Unidos eles têm um costume que eu acho muito interessante. Lá você dá o quanto você quiser.
Esse é o princípio do generoso. Porque se a conta vem e já te dá com valor incluso, já parte do pressuposto que você não vai dar. Então lá você dá o quanto você quiser. E eles te sugerem. Tem lá, se foi mau o serviço é 15%. Se foi ok, 18%. Se foi bom, 20%. Eu faço as contas, para não ficar fazendo conta, eu dou sempre 30%. Ou 25%, estou sempre acima. Seja generoso. E o texto que eu vou ler, em Eclesiastes 11:6, não está falando só de dar dinheiro para o pobre, está falando de uma maneira em que você olha para a vida com generosidade, porque você acredita, tem esperança. Então olha o que o texto diz: Salomão, o homem mais sábio, até vir Jesus, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que ele está dizendo? Você quer colher, tem que semear. Tem que semear de manhã, de tarde. Às vezes um negócio que você vai semear não vai dar certo, mas o outro vai dar. O indivíduo que é mochiba, o indivíduo que é incrédulo, que tem medo, ele fica sempre com medo de investir, de arriscar. O generoso, ele sabe que Deus abençoa, então ele joga a semana de manhã, joga à tarde, e uma dessas vai voltar, ou ambas vão trazer retorno, prosperidade, avanço, desenvolvimento, progresso. A vida tem que ser vivida com generosidade. Seja generoso em beijar, seja generoso em elogiar. Você é daquele tipo de pai que só critica o teu filho? É pródigo para criticar e comedido para elogiar? Eu beijo demais, eu elogio demais, eu abraço demais, eu gosto de ser abundante com as pessoas que eu amo. Eu aprendi isso com a minha mãe, eu sempre conto isso para vocês. Minha mãe está recebendo as glórias de ter sido uma lutadora. Lutadora. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? A mulherada de hoje não quer pegar no breu não, irmãos. Se o camarada não tiver um carrinho novo, não casa. Ouvi de longe a voz da Eliana. Mas é verdade. Quando eu casei com a Lília, irmãos, eu não tinha nada. Eu não tinha carro, não tinha casa, eu não tinha emprego, não tinha quase nada. Eu trabalhava de bedel. Fui para o seminário, sustentado pelo meu sogro. Tive muitas dificuldades e Deus me abençoou. Mas a minha mãe era uma mulher que levantava 5 horas da manhã para lavar roupa no tanque. Porque às 7 horas da manhã ela tinha que fazer o café para os 5 filhos. Às 8 da manhã ela começava a dar as aulas de piano o dia inteiro. Chegava à noite, ela dava aula de inglês. Detalhe, falava meia boca inglês. Meu pai era super fluente, mas quem dava aula era ela. 2 vezes por semana, aula de inglês. 3 vezes por semana, declamação. E ela tinha tempo para dizer para os filhos: vocês são maravilhosos. Vocês são vencedores. Quando meu pai perdeu tudo, irmãos, a minha outra irmã chegava todo dia chorando, porque criança, quando quer ser cruel, é horrível, né? Eu já saía no pau. O camarada falava: teu pai é caloteiro. Pau. A minha irmã chegava chorando, eu chegava alegre. Hoje eu bati nos 3. Dor. Mas eu me lembro que a minha mãe falava: não liga não, meu filho. Estão tudo com inveja de vocês. Vocês são lindos, inteligentes, brilhantes. Vocês vão vencer. Isso entrou na minha vida. E eu cresci sabendo que eu tinha valor. Quando eu me converti então, meu irmão, juntou a fome com a vontade de comer.
as declarações de bênção da minha mãe e mais a bênção do Senhor. Seja generoso. Tudo que você semear, você vai colher. Você quer ser amado, ame. Quer ser tratado com misericórdia, seja misericordioso. Não trate ninguém como se você fosse perfeito. Eu falo para Deus todo dia: Senhor, me trata com misericórdia. O Senhor está vendo como eu trato as pessoas. Eu pareço esse italianão bravo, mas meu irmão, chega para mim para contar o seu problema, se eu não vou ser misericordioso com você. Porque é assim que eu quero que Deus me trate, com muita graça e com muita misericórdia. Generoso para tudo. Generoso para ajudar o que tem menos. Generoso para investir na obra de Deus. Eu sempre falo do Udo, porque ele foi a pessoa mais generosa que Deus colocou na minha vida. Te amo, viu, meu irmão? Eu ainda vou ver Deus fazer coisas muito tremendas na tua história. Nos momentos mais difíceis da minha vida, esse moço fez grandes investimentos. Às vezes eu falava: chega, Udo, chega. E tinha gente que ainda chegava para ele: está querendo ser Deus? Você não vê que Deus está tratando o Lamartine? Não dá não. E ele continuou dando. Seja generoso. Quem é generoso recebe de volta. Deus jamais fica devendo nada para os seus. Querido, se você ouve alguém pedindo uma oferta para a igreja e você fica incomodado, existe um demônio atuando na tua vida que chama Mamon. Seja generoso. O generoso vai prosperar. Lance sementes e as sementes vão frutificar. E o último mandamento deixei para o fim, exatamente porque ele é importante, mas perante os outros ele é muito menos importante. Mas é importante. Deus está mandando, a gente tem que obedecer. Ter uma mente próspera. 3 João 1,2 diz assim: amado, aqui é João falando com o seu discípulo, acima de tudo eu faço votos, eu desejo por tua prosperidade e saúde. Diga: prosperidade e saúde. Veja como prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, não é só dinheiro. Prosperidade é uma visão de esperança. João está dizendo: eu desejo muito, acima de tudo, que você seja próspero e seja saudável, assim como é próspera a tua alma. Alma no grego é psique. Psique fala de mente. O que é uma mente próspera? É uma mente confiante, uma mente de esperança, uma mente de fé. Como a Caroline falou, o medo é aprendido. O medo é um elemento estranho no teu ser. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, que a tradução melhor é de sanidade. Se você vive com medo, você vai adoecendo. Se os teus pensamentos do futuro são ruins, isso vai provocar enfermidades no teu corpo. João está dizendo: eu quero que você seja próspero e saudável, mas para que isso aconteça, a tua alma tem que ser próspera. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: não pense coisas ruins sobre o teu futuro. Não tenha medo do teu futuro, porque a Bíblia diz claramente que Deus não nos deu espírito de temor. A Bíblia não diz que você vai ter uma vida fácil. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus todos nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo viveu todas as guerras do mundo, todas as aflições, apedrejamentos, traições, invejas. Foi levado a juízes, foi muitas vezes açoitado. E ele dizia: em todas essas coisas
somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestade, nem perigo, nem fome, nem nudez, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor dos senhores. Amém, igreja? Então o que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma mente próspera. Não seja crítico. A crítica não é uma qualidade, é um defeito. Faz mal a você que critica e faz mal a quem recebe a crítica. O que Deus espera de você é que você ensine, que você encoraje. Vai ter um momento que você tem que corrigir. Mas normalmente quando as pessoas criticam você é assim. Bota um rótulo na cabeça do indivíduo. Você é um fracassado, você é um relaxado, você é isso, você é aquilo. Você diga: em nome de Jesus, eu não sou nada disso. Eu sou filho do Deus vivo. Amém? Eu sou filho do rei, eu sou príncipe do Senhor, eu sou convertido, nascido de novo, com meu nome escrito no livro da vida. Eu sou uma pessoa próspera. Não é pensamento positivo, é fé na palavra que chama à existência as coisas que não são, para que sejam. Tenha uma alma próspera, cheia de amor, de esperança, de generosidade, de bondade, de fé. E Deus vai te tornar próspero. Eu vou recapitular os 10 mandamentos da prosperidade. Primeiro, temer a Deus. Repita comigo. Segundo, estar na presença de Deus. Ser fiel a Deus e a sua aliança. Declarar a palavra. Buscar a Deus. Crer na palavra. Consultar os sábios. Confessar os pecados. Ser generoso e ter uma mente próspera. Se você fizer todas estas promessas, são avalizadas por Deus. Não importa a situação que você esteja, enquanto houver vida, há oportunidade de arrependimento e de mudança. Deus, quando Ele te salvou, Ele já sabia de todos os erros que cometeríamos. E ainda assim, Ele escolheu nos salvar. Por isso, o que Ele espera de nós: ouvir a palavra, meditar a palavra e cumprir. Tudo que vocês ouviram é mandamento de Deus. E vai gerar prosperidade na sua vida. Você tem que acabar com o preconceito de achar que virtude é pobreza, em qualquer aspecto. Virtude é a vida abundante que Jesus tem para você. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Este é o prognóstico do diabo. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Feche seus olhos. Todos nós, ao ouvir essa palavra, somos confrontados. Eu fui muito confrontado. Mas eu agradeço a Deus por poder crer. E Senhor, eu quero agora apresentar aos meus irmãos as tuas ovelhas. Eu quero te apresentar, Senhor, para que eles possam nesse momento falar contigo.
Que eles possam se arrepender dos seus pecados. Que eles possam dizer para o Senhor: me ensina, Senhor, a andar na tua vontade. Senhor, foi para que eles prosperassem que o Senhor morreu. Foi para que eles tivessem vida que o Senhor morreu. Espírito Santo, fala agora com cada um de nós, para que nós nos convertamos a cada dia da nossa vida. A cada dia, Senhor, nós precisamos consultar o coração, estar abertos para o Teu Espírito. Nós nos arrependemos, Senhor, porque tantas vezes nós permitimos que o inimigo trabalhe na nossa mente, nos convença, que ele possa nos persuadir com suas mentiras, com seus sofismas. Mas hoje nós dizemos: Senhor, nós nos rendemos, nós depomos as nossas armas, os nossos instrumentos de vida, para dizer: Senhor, sou como aquela criança a perguntar: qual caminho devo seguir? Fala conosco, cura as feridas. Vá além, Espírito, dos sofismas que produziram cadeias, fortalezas na mente. Ensina-nos no caminho que deve andar, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos muitos pecados, pela arrogância. Perdoa-nos, ó Deus, pelas relativizações. Espírito Santo, nós te pedimos, leva-nos para o teu pé. Queremos estar prostrados agora diante de ti, humildes, dizendo: Senhor, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, converte o nosso coração, Senhor. Senhor Jesus, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós precisamos do Teu conselho, da Tua direção, Senhor, da Tua presença, da Tua misericórdia. Nós somos Teus filhos, Senhor Deus. Foi por nós que Jesus morreu. Nós Te suplicamos, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Dirige os nossos passos, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Tu és o nosso pastor, Senhor, e na Tua presença a paz. Renova, Senhor, a paz desse povo aqui. Renova a esperança, a fé. Se o acusador tem apontado o dedo, abre os olhos deles para que vejam na cruz do Calvário o Teu sangue sendo vertido pela nossa vida, pela minha vida, pela vida de todo aquele que Te confessar. Nós Te suplicamos, Senhor, ajuda-nos a cumprir o Teu propósito para a nossa vida. Não queremos chegar, ó Deus, na Tua presença um dia sabendo que não fizemos aquilo para o qual fomos chamados. Ajuda o Teu povo, Senhor.
Quebranta os corações hoje. Espírito Santo, cura as enfermidades da alma e do corpo. Destrói os sofismas, as fortalezas. Queremos ser mais crentes no ano que vem do que somos hoje. Mais crentes amanhã do que somos hoje. Queremos ser luz do mundo e sal da terra. Cumprir o teu chamado, o teu propósito. Sabendo que o Senhor estará conosco, prosperando o nosso caminho. Senhor, não importa o tamanho da luta e do deserto. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que abriu o mar, abre hoje. O mesmo Deus que multiplicou os pães e peixes, faz hoje, Senhor. Aquele que perdoou o Pedro é o que perdoa hoje. O que curou o leproso é o que cura hoje. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai amado e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.